Nesse caso, Henrique, o que rola, tá? Ele descobriu que o que estava rolando retrabalho e viu que um indicador. O que é um indicador? É eu pegar, ver quanto que eu perdi de material e hora de trabalho e cruzar isso com a quantidade de vendas e faturamento que eu tive dentro do mês, certo? Eu vi isso daí, eu vou ter um dado. Depois eu tenho que saber analisar esse dado para poder criar um plano de ação. É aí onde a maioria das pessoas travam. Fala Incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do AfaCast, podcast que ajuda você que é empresário e empresária de comunicação visual e gráfica a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. Hoje eu estou aqui com o Judá Adonai. Aí, eu sou o Henrique, gerente de marketing aqui da Afacom. Judá, se apresenta aí para quem está chegando agora, quem está te conhecendo nesse exato momento. Show de bola. Bom, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao AfaCast, né? O que acontece, cara? Na verdade, eu nasci dentro da comunicação visual. A empresa da minha família tem 38 anos, está fazendo 38 anos esse ano de 2023. E, basicamente, além de ter nascido dentro da comunicação visual, fazem 8 anos aí que eu atuo dentro do segmento como empresário. Acabou que deu treta da minha família, eu abri minha própria empresa, né? Mas de qualquer forma, hoje eu ensino a galera a resolver os problemas que eu resolvi e que eu passei. Basicamente, você não precisa errar nas mesmas coisas que eu errei. E nos últimos 4 anos aí eu tenho gerado conteúdo para ajudar outros empresários a deixar de ser faz tudo, construir uma empresa que depende cada vez menos, reduzir retrabalho, que era uma das coisas que tirava meu sono. Questão de mão de obra, já sofri demais contratando gente errada. Não é contratando gente errada, mas contratando errado as pessoas, né? Sofri bastante também com falta de venda, então ia lá, cara, não sabia como aumentar as vendas e daí acabava que eu torrava as vendas, né? Aí dava um desconto que eu não podia dar para conseguir fechar os negócios. E acaba que, nesse último ano, fundei a Afacom, que é uma empresa de consultoria e treinamentos exclusiva para comunicação visual. Esse é o nosso maior diferencial, porque a gente fala a língua, né? Então, sempre quando a gente vai fazer uma pesquisa com os nossos alunos, e cara, por que você fechou com nós? Daí ele fala, velho, é que vocês falam minha língua, né? Vocês estão falando de retrabalho, de adesivo, de impressão e tudo. Então, por ter vivido muito tempo dentro do campo de batalha na comunicação visual, minha missão é, inclusive, de criar esse podcast, da gente parar tudo que a gente está fazendo para fazer isso daqui exatamente para contribuir com essa galera, né? Então, é a minha missão aí até esse momento dentro da Afacom. E esse é justamente o tema de hoje, sabia que você falou aí, cara? Hoje que é o episódio número 43 do AfaCast. São 43 semanas, A gente vai estar falando agora, cara, como que a gente faz para reduzir o desperdício. Quantas semanas tem no ano? Quantas semanas tem no ano? 72, é isso? Não. 4 São 4, 12, 48. Pô, a gente tá para completar realmente um ano de questão de quantidade de podcast por semana, né? Aí, ó. Vai ter especial de 50 podcasts logo também. Tá. Então, mas o tema de hoje, enquanto a gente não chega nos 50, ou talvez dependendo de quando você está assistindo, já passou dos 50. Esse que é o número 43, cara, a gente vai mostrar pro pessoal como reduzir o desperdício, seja de chapa, de adesivo, de lona, que estão comendo dinheiro, às vezes sem nem perceber que está comendo dinheiro da empresa dele todo mês, todo final de mês. Porque a gente fala, inclusive, Judá, que esses desperdícios ou retrabalho como um todo é igual um balde furado, né? Por que a gente fala que é igual um balde furado? Cara, pensa o seguinte, tá? Se você tem uma empresa de comunicação visual, você recebe solicitação de orçamento. Se você recebe solicitação de orçamento, você manda orçamento, você faz visita técnica, layout. E aí você acerta tudo isso, você precifica às vezes, né? Consegue montar o orçamento da forma correta e manda para o cliente. Pô, teoricamente era para você estar, sei lá, tendo 10, 15, 20, 50% que seja de lucro naquela venda. Só que daí você fez tudo bonitinho na parte de layout, imprimiu, só que imprimiu não, né? Mas vamos dizer assim, começou a ter retrabalho ali da parte da produção para frente, ou seja, do momento que eu libero um arquivo para produção, no setor de arte final, liberou para produção, teve um retrabalho. Cara, se dali para frente você começar a ter 1, 2, 3, 4 erros, ou 4 vezes o mesmo erro, que já aconteceu comigo, né? De basicamente, tipo, imprimiu o arquivo errado. Aí você vai lá, cara, imprime de novo. Aí quando vê, você errou outra coisa. Daí imprime de novo, a cabeça pegou no adesivo. Daí você imprime de novo, os caras, tipo, saem para instalar e não levam o adesivo. Então, assim, você ter 4 retrabalhos no mesmo serviço já aconteceu comigo. Por que é um balde furado? Porque mesmo que você esteja colocando venda para dentro da tua empresa, se você estiver tendo um retrabalho, seja por erro ortográfico, seja por erro de impressão. Step na impressão. Às vezes, tipo, até a própria plotter tá faltando manutenção nela, ou a cabeça tá falhando magenta lá. Cara, você vai ter retrabalho, às vezes, por conta do equipamento. Nem é o funcionário mesmo. Mas aí é dinheiro literalmente vazando ali dentro do teu caixa. Ou seja, aqueles 20%, 30%, 40% que você provavelmente teria de lucro, aquilo dali não sobrava na minha conta. Entendeu? Então, acho que o que mudou bastante para mim, quando eu entendi a realidade
do que é o retrabalho dentro de uma empresa de comunicação visual e de qualquer empresa, né? Eu tava assistindo um documentário do Elon Musk, não sei se comentei contigo. Uhum. E daí, tipo, ele tava mostrando lá sobre a história da SpaceX, né? Que, se não me engano, ele começou com 100 milhões. Ele tinha 100 milhões para conseguir um contrato com a NASA. E daí ele pegou e foi lá, contratou os malucos, fez a galera acreditar no projeto dele, lançou o primeiro, explodiu, né? Tipo, investiu lá 30 milhões, explodiu. Aí foi lá, cara, lançou o segundo, explodiu. Lançou, cara, se eu não me engano, foi no quarto que ele conseguiu fazer, porque tem 3 estágios, né, no lançamento. Então, tipo, até conseguir passar para pro terceiro estágio, que é colocar em órbita a parte lá e a parte que fica na Terra, não sei os nomes, tá? Mas para conseguir fazer a outra parte e voltar sem explodir, velho, ele foi tipo 3 retrabalhos de 4 lançamentos, entendeu? Então todo mundo sofre com retrabalho. Então, na comunicação visual, ela é o tipo de coisa que você tá pagando hora extra, não sobra dinheiro no caixa, você vê funcionário trabalhando várias vezes em cima da mesma coisa, o que deixa a gente louco mesmo também. Então eu penso que se você conseguir olhar para o retrabalho como eu parei um dia para olhar, você vai simplesmente ver mais lucro, vai reduzir hora extra e você vai ter uma equipe menos estressada. Porque eu acredito que, cara, a galera não gosta de errar. Você gosta de errar, Henrique? Você tá lá no trabalho, beleza? Aí você pegou e, sei lá, salvou um arquivo errado. Você postou um vídeo errado. Você gosta? Eu não gosto de errar. Você fez um corte num vídeo lá. Estamos gravando esse vídeo aqui, daí você corta um monte de videozinho lá para nós postar. Você gosta de cortar um vídeo errado? Nem um pouco. Então, assim, eu acredito nisso. E o pior é depois, talvez eu tenha que fazer uma hora extra que eu não quero só para poder fazer o certo negócio que eu fiz errado já. No horário que era para você estar fazendo certo. Exatamente. E, tipo assim, isso deixa o patrão chateado? De alguma forma, a gente fica chateado porque a gente vê dinheiro indo pro ralo. Mas eu acredito que o funcionário fica tão puto quanto a gente. E se o teu funcionário não tá ficando indignado de errar, aí é alguma coisa errada. E às vezes o funcionário fica até mais indignado porque daí o patrão indignado vai cobrar ele. Aí indignado por ter errado e por ser cobrado. Cara, e se é uma pessoa perfeccionista, o retrabalho, a perda de material, o desperdício, o cara deixa a pessoa, louca da vida. Meu mesmo funcionário, né? Eu brinco que às vezes o patrão ele quer jogar o funcionário pela janela, né? E eu brinco que às vezes o funcionário quer jogar o patrão também, né? Que o patrão que ele acha que só ele fica brabo, só ele fica chateado, né? Mas eu acredito, cara, que o funcionário não quer errar. Então, mas é a minha missão como dono da empresa, como gestor, como empresário, eu conseguir criar processos. Criar processo é muito vago, né? Mas eu consegui treinar, explicar e organizar meu negócio, velho, minha empresa de comunicação visual, para ela não ficar tendo tanto retrabalho. Ajudar, mas eu vou parar de ter retrabalho? Cara, eu não acredito nisso. Se você acredita que algum dia você vai ter uma empresa que não tem nada de retrabalho, isso é muito, principalmente quanto maior for sua empresa, mais processos você vai ter. E é até tipo o McDonald's. Você já foi no McDonald's? Já fui no McDonald's. Já pediu alguma coisa que veio errado? No McDonald's acho que não. Já foi em outro lugar que tipo os caras entregaram errado? Numa gráfica. Numa gráfica? E como... Não, mas essa história da gráfica, então conta aí pra galera. Que retrabalho que foi esse? Eu tinha que apresentar um seminário na faculdade, era o seminário regional do estado, então tinha, 18 universidades do estado lá, e era um seminário para 1.000 e poucas pessoas. Então a gente tinha que imprimir, eu estava representando a minha universidade, eu e mais uma pessoa, e nós tínhamos que fazer um banner, imprimir esse banner e apresentar esse banner no congresso. Uhum. E dentro do banner tinha uma parte dele, era das características regionais. Então, como era Itajaí, a gente colocou a foto da Igreja Matriz de Itajaí, a gente colocou a Pedra do Bico do Papagaio, colocamos pontos de referência, o Porto de Itajaí, para ficar visualmente e a pessoa bater o olho e assemelhar, então esse aqui é Itajaí. Uhum. E aí a foto da Igreja Matriz, que era a foto mais bonita, ela ficou um quadrado preto no lugar da foto. Porque... E eles te entregaram o banner assim mesmo? E eles me entregaram o banner assim mesmo, porque era um banner que eu pedi numa quinta para apresentar no sábado e eu busquei o banner bem aquele sábado cliente de manhã. Pé no saco mesmo, né? Que vem lá de ontem para ontem, né? Exatamente. Querido. Eu busquei o banner no sábado de manhã. E ainda vem aqui no podcast falar mal dos caras, velho. Você não tem vergonha, não? E aí eu busquei o banner no sábado de manhã. Vai ter um monte de hater. Já, você acha que são hater, mas ó, você que é empresário de comunicação visual ou gráfica, eu sei que você não é um hater por vir aqui e comentar aqui embaixo assim que o Henrique é aquele cliente que dá raiva na gente. E o cara vai lá, pede de um pro dia pro outro e ainda grava um podcast. Tinha 2 dias. Pô, 2 dias foi imprimir um banner, era só imprimir. Não era sábado o evento? Não, era sábado e pedi na quinta. Quinta que horas? Era 2 horas da tarde, assim. Que ódio.
E aí eu busquei sábado de manhã pra apresentar no mesmo sábado de manhã, então nem deu tempo de conferir Eles nada. não mandaram um layout pra você aprovar? Não, eu mandei um PPT lá no PowerPoint, na dimensão já do... Que ódio, né, JP? O JP é designer também, então ele sabe do Eu ódio. mandei o arquivo nosso coração, né? mandei o arquivo no PowerPoint com as fotos do Google. Ia lá, pegava uma foto no Google e jogava no PowerPoint. Pegava uma foto. O cliente E aí, ideal, o sonho de todo sonho de gráfico toda a é indústria ter- gráfica. Exato. E aí, quem fez, a gente tinha um layout pré-pronto e a gente só encaixava as fotos lá. Tá. E aí, na hora da arte finalização, provavelmente... Nesse caso, Henrique, não ia dar pra dar o exemplo que eu queria dar, tá? Porque quando a gente vai no McDonald's ou em algum... Pelo menos no McDonald's eu já vi isso. Mesmo com processos, Mesmo né? com processo, com tudo, os caras pegam o bagulho e jogam no lixo, sabe? Tipo assim, eles perdem. Então, assim, eu acredito que é impossível não ter nenhum retrabalho, tá? Em 2020... Mas esse que eu tive dá pra evitar, né? Dá pra evitar. Dá porque basicamente ele é falta de um double check no setor de arte final. Só que um erro clássico, talvez, nesse teu trampo aí que você teve esse retrabalho, não é só o double check, que é basicamente eu conferi 2 vezes, né? Mas eu acredito que é o seguinte: ali poderia ter conferido o arte finalista, tá? O designer poderia ter conferido, que sempre tem um designer que de alguma forma o cara prova contigo. Aí tem um arte finalista que fecha o arquivo para ir para produção e tem o impressor, tá? O impressor ele não consegue saber se o arquivo tá certo ou não. Só que é algumas coisas, né? Se eu olho um banner ripado lá no meu programa Com um lá, quadrado no preto. Photoprint, tem um quadrado preto e tem 3 fotos do lado, eu vou no mínimo ter o bom senso de falar, cara, será que não tá errado isso aqui? Mas eu sei, eu vou proteger os impressores porque eu sei que é tenso isso daí. Não, esse aí eu também... Esse erro aí é do arte finalista. Até porque é um banner de R$70 que, da mesma forma, Essa a é gente a- deve ter cara, impresso essa é a vários e cagada. vários banners. Né? Essa é a cagada, tá, Henrique? É um banner desse por 70 pila. Por quê? Eles não te cobraram o quê? O layout. A arte pronta. Às vezes você mandou a arte pronta, mas mandou no formato errado. Pra Ah, mim, com arte certeza. pronta é PDF X1A, não é JP. O que é arte pronta lá O pra... JP fez assim. Não, é verdade, cara. O JP é designer, tipo, desde sempre tá comigo ali. Tem quantos anos já, JP? Ó, 5 anos na porradaria. O JP sabe, velho. Chegou o arquivo ali, cara. O que é um arquivo que a gente mandava lá pra atual card de um cartão de visita? PDF X1A. Existe um formato padrão que um workflow, que é um software que faz a leitura do arquivo, que não passa na mão de um designer arte finalista. Tanto que tem um monte de regrinhas e padrões pra você exportar o arquivo pra ser um arquivo pronto, entende? Só que daí o que acaba na maioria das gráficas? Isso é uma parada real, tá? Elas entendem como arquivo pronto um layout pronto, sabe? Tipo, arquivo pronto. Não, arquivo Só pronto. mandar imprimir lá e tudo É tipo layout que tá em PDF, tá em PDF não, mas tá em PPT, Eu tava em né, PPT. PowerPoint, tá em Canva, tá em PNG, em baixa, tá tipo um print de uma foto da tela, tipo, não, tá pronto o layout. Não, arquivo pronto é PDF X1A, que daí eu vou poder mandar, e outra, você vai poder abrir o PDF X1A porque eu não vou abrir. Então não vai ter erro na minha máquina. Basicamente eu vou pegar o seu arquivo e vou rodar e vou ripar e ponto. Tu entendeu? Então, assim, cara, vamos voltar aqui pro assunto do retrabalho. É impossível você ficar sem nada de retrabalho. Em 2020, eu virei sócio numa empresa em São Paulo e fiquei 1 ano e meio praticamente na gestão dessa empresa. A gente tinha um faturamento aí superior a R$500 mil por mês e, cara, a gente tinha muito retrabalho, tá? Quando eu entrei assim, chegava a dar 7%, pra você ter uma ideia. Faz as contas aí, 7% de 500 mil é bastante, né? Então, o que a gente fez? A gente conseguiu baixar isso para 0,8, 1,2. E isso já é alto, tu entende? Mas, de qualquer forma, como tem muito processo na comunicação visual, se você não olhar para o retrabalho e medir ele para saber realmente quanto você está tendo retrabalho, você nem sabe por onde reduzir. Você não sabe nem por onde começar para arrumar, entendeu? Não sabe nem que precisa, né? Porque eu lembro que um aluno nosso, ele estava conversando com a gente. Você gravou um podcast com a gente? Dá pra deixar ali em cima pra ver o relato dele, que foi o Kleber, né? Aham. Que ele tava comentando que ele ficava indignado, que ele se matava de vender e vendia bem. Ele era bom vendedor, vendia bem. Sim. E não sobrava dinheiro. Aí ele foi começar a fazer conta, depois de entender a lógica do retrabalho, que ele não conhecia. E foi ver que, tipo, em um mês, às vezes era 9 mil de retrabalho, velho. 8 mil, pra uma empresa que faturava o quê? 60, 70? Sim, é mais de Então, 10%. Mais né, de velho? 10%. E é uma coisa que ele não sabia. Às vezes é um adesivinho que foi por mas lixo. o pior uma é quando o chapinha, cara né? pega e fala assim, tô tendo 10% de retrabalho, eu vou jogar 10% na precificação para cobrar o retrabalho do meu cliente. Ou seja, a minha empresa tá com um processo bagunçado, não tá com a equipe correta, não tá treinada. Eu não consigo identificar isso rápido, porque eu acredito que eu, como um analista de negócios da minha própria empresa, eu tenho que saber analisar isso. Eu tenho que bater o olho e falar, cara,
Não tá sobrando dinheiro por conta do retrabalho. Ó, não tá sobrando dinheiro porque eu tô precificando errado. Não tá sobrando dinheiro porque a gente tá vendendo com um ciclo financeiro ruim. Ou seja, eu tô fechando 100 mil de venda, só que eu só tô recebendo 40 mil dentro do mês. Ou seja, eu tenho que saber analisar minha empresa, tá? E eu não sabia analisar. Porque eu sabia vender, eu sabia fechar arquivo, eu sabia produzir, eu sabia instalar, eu sabia envelopar um carro se precisasse, entendeu? Mentira, envelopar carro nunca foi muito bom. Eu tirava e colocava, tirava e colocava. Capô ali. Não, umas áreas retas assim eu desenrolo bem. Mas realmente foi quando ele começou a se colocar no papel de consultor da própria empresa, de não, agora eu sei o que eu preciso olhar e agora eu vou começar a olhar como se eu fosse alguém de fora analisando uma empresa, que ele descobriu lá, pô, tem 9 mil indo pro lixo de retrabalho, que é uma chapinha que vai pro lixo, é um adesivinho, Sim. É aquelas 2 idas na instalação, 3 idas na instalação, aquele endereço errado. Nesse caso, Henrique, o que rola, tá? Ele descobriu que o que estava rolando no retrabalho e viu que um indicador. O que é um indicador? É eu pegar, ver quanto que eu perdi de material e hora de trabalho e cruzar isso com a quantidade de vendas e faturamento que eu tive dentro do mês, certo? Eu vi isso daí, eu vou ter um dado. Depois eu tenho que saber analisar esse dado para poder criar um plano de ação. É aí onde a maioria das pessoas travam. Porque o cara hoje em casa, a gente pode passar para eles aqui exatamente o que tem que ter num formulário para ele preencher para registrar o retrabalho. A gente pode falar isso aqui, o cara pega um papelzinho, anota e play. Só que daí ele vai ver quanto tem de retrabalho e ele às vezes não vai saber o quê? Montar um plano para isso. E aí que entra você ser um consultor da própria empresa. Se eu sou um consultor da minha própria empresa, eu vou saber que tem um problema, ou seja, está com um sintoma, o que o médico faz? Né? Se está com febre, aí ele faz mais 3, 4 perguntas. Depois ele sabe te dar o quê? Uma receita. Ele vai falar, ó, você tem que fazer uma fisioterapia, né? Eu, por exemplo, recentemente lá tive a treta lá de machucar minha coxa lá no futebol. E aí eu fui no médico, velho. O que ele fala? Ó, vai lá e faz um exame. Ou seja, levanta dados para mim. Tá, agora vamos fazer um teste aqui. Beleza, seguinte, ó. Você precisa tomar um anti-inflamatório tal, você precisa ficar tantos dias sem jogar tal. Ou seja, passa uma série de ações para você aplicar. O gestor da própria empresa, esse consultor da própria empresa, ele tem que primeiro saber que está doendo. O que está doendo? Puta, velho, não está sobrando dinheiro no caixa. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Vai olhar os números. Se retrabalho hoje não está dentro dos números que eu estou olhando todo mês, eu preciso urgentemente parar e olhar para ele. O que eu preciso fazer? Primeira coisa é registrar. Registrei, olhei, caramba, velho, tô vendendo 60 mil e tô tendo 5 mil de retrabalho, dá quase 10%. Ou seja, esses 10% aí é praticamente o seu lucro indo embora. Porque as empresas de comunicação visual, quanto maior for o tamanho dela, o percentual de margem de lucro vai ficando menor, tá? Isso é meio que uma realidade, não é uma lógica, mas é uma realidade. E o retrabalho acaba doendo mais daí, né? Mas daí entra outras tretas, né? Porque daí entra falta de produtividade, falta de mão de obra qualificada, mas quando você está ali faturando 50, 60 mil, você tem uns 25, 30% de lucro. E aí se você tem 10 mil do teu lucro indo para retrabalho, tipo praticamente 10% do teu faturamento, o que você vai sentir? É meio besta, mas eu vou falar, tá? Se eu ia ter 30 mil de lucro numa empresa que fatura 100, e eu tive 10 mil de retrabalho, eu perdi 30% do meu lucro. Não é eu tive só 10% de retrabalho, sabe? Não, eu perdi 30% do meu lucro com o retrabalho. Que é o dinheiro que sobra no final do mês mesmo. Que sobraria. E não sobrou por quê? Porque eu perdi com erro de material, eu perdi com hora extra, eu perdi com ter que mandar o material de novo para terceirizado, que esse dói demais quando eu errava o material. É verdade, pô. Às vezes, eu mesmo, porque às vezes a gente acha, funcionário. Mano, o dono gera um monte de retrabalho na empresa. Quanto material eu já errei, quanto material eu fechei errado, quanto material eu não anotei a medida, eu passei a medida errada, quantas vezes eu fechei o arquivo lá do aproveitamento de chapa errada, chegava na hora e falei, nossa, velho, vai ter que pegar mais uma chapa de ACM, 500, 600 conto. Hoje a chapa aí você acha por R$250, né? Mas na época que eu tava no Play lá fechando arquivo, chapa de ACM chegava a 600, 700 reais, entende? Hoje uma coisa que eu vou falar pra você, quer reduzir o retrabalho? Registra. Primeira coisa é registrar, tá? E você comentou até da importância, você foi ao longo da tua fala, um dado importante, né? Que o pessoal às vezes analisa o retrabalho como tipo assim, perdi uma chapa, então foi R$500, aí hoje 250, R$200 de retrabalho. E resume isso, mas na verdade vai muito além do desperdício da matéria-prima, né? Tem o tempo de você fazer o corte de novo, tem o tempo de às vezes fazer o acabamento, de imprimir de novo, se for um banner, alguma coisa. É uma coisa que a gente não, pelo menos eu não contabilizava quando eu estava na porradaria no campo de batalha, né? Uma das coisas que eu não contabilizava era assim, ó. Por exemplo, você é funcionário da minha produção, meu impressor, certo? Não é um impressor que vai ficar muito complexa a conta, mas você é, sei lá, do setor de acabamento. Cada 1 metro quadrado que você tem de aplicar o adesivo numa chapa de PVC demora 5 minutos. Ou seja, você vai fazer aí 10 metros quadrados, 12 metros quadrados por hora, certo?
Você vai aplicar 12 metros quadrados de adesivo por hora. Dentro da empresa ali, em cima da mesa, aplicando adesivo na chapa. Aí, velho, o que vai acontecer? Teve um retrabalho e a gente perdeu, sei lá, 20 metros quadrados. Aí você fala assim, mas não é tanto, o cara só vai ter que passar ali mais 1h40, 1h30 aplicando adesivo de novo. Aí você olha e fala assim, mas é pouco, 10 metros quadrados, eu pago 7 pila no adesivo, é só R$70. Só que você teve quais prejuízos? O valor do adesivo, você teve o prejuízo do valor da hora desse funcionário e tem um prejuízo oculto, que é o que mais dói quando você descobre. É que naquele período que o seu funcionário ele está fazendo o retrabalho, era para ele estar fazendo um serviço para um cliente. Ou seja, se eu fecho uma venda de 10 metros quadrados de adesivo e eu vendo a R$100, vai dar 1.000. E se eu tenho 30% de lucro, eu teria R$300. Só que você passou, né, o tempo lá fazendo 10 metros quadrados novos. Esses 10 metros quadrados novos, teoricamente, foi só teu tempo e só adesivo. Não foi. Porque eu deixei de gerar, às vezes, R$400, R$500 para a minha empresa naquele período. Então, o seu prejuízo ele é triplo. O material, o tempo de fabricação e a falta de margem de contribuição, falta de lucro que você, basicamente não conseguiu botar para dentro da empresa porque eu estava usando a tua hora, que não tem como voltar atrás, em vez de estar gerando lucro, você estava no retrabalho. E dependendo se é um serviço mais emergencial, a hora extra que você não precificou, né, que não está na conta, você vai ter que pagar para o funcionário para... Aí você paga a hora mais cara e ainda para fazer um serviço que não está gerando lucro. Basicamente, assim, muito pelo contrário. Ele já comeu o lucro por ser um retrabalho. E o serviço já está dando prejuízo. Então, dentro desse... A gente separou aqui em 3 grandes áreas para olhar, para reduzir o desperdício. Então, a primeira delas é sempre olhar para o desperdício, por exemplo, das chapas de ACM, como você comentou já, de colocar lá o aproveitamento do corte e não ter o double check. Esse é justamente o primeiro ponto, né? É ter esse cuidado com o aproveitamento de corte da chapa. Cara, vamos pensar o seguinte. A maior parte das empresas, elas fazem esse cálculo de aproveitamento através de um CorelDRAW da vida. Vai lá, abre a chapa de 5x1, coloca a foto da fachada do cliente em proporção real e vai fazer aproveitamento. É assim que a maior parte das pessoas fazem. Quando eu fui atender alguns clientes de consultoria, onde eu fui lá na empresa deles para, enfim, arrumar alguns pontos, eu fui atender inclusive uma empresa que trabalhava fabricando móveis de ferro e madeira. E aí eles tinham um setor de engenharia. Então, nesse setor de engenharia era um engenheiro que era o PCP, mas tinham 2 estagiários de engenharia que faziam os projetos de corte e montagem. Então, assim, isso é uma estrutura ideal. Daí você fala assim, pô, Judá, mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho estrutura. Contratar um engenheiro. Não tenho nem demanda para isso, tá ligado? Para contratar esses caras. O que eu vou te aconselhar? Primeiro, vai buscar conhecimento dentro da área, tá? Dentro do YouTube tem uns caras, o Danilo do canal do ACM, tá? Ele parou de gerar conteúdo já tem mais de ano. Só que os conteúdos dele, que hoje estão dentro do YouTube lá gratuitamente, já são conteúdos que vão te ajudar. Aí tem o Nilson Tsuji, que é um cara também que gera conteúdo sobre isso. Outra coisa, velho, se você não tem uma estrutura física legal mesmo para você trabalhar com a CM, nem se mete, sabe? Terceiriza por enquanto, pega uma empresa de outra cidade para poder terceirizar isso para você não se incomodar, porque realmente você precisa ter estrutura física, mesa correta, equipamento correto. Você tem que ter uma equipe de mão de obra bem qualificada para não ficar dando retrabalho ali na CM. Porque o retrabalho da CM dói, né? No bolso. Cara, eu acredito que assim, tem muita variável, tá? Tem a variável da qualidade do ACM, tem a variável do fornecedor, tem a variável da logística, que é da dor de cabeça no ACM, tem a variável do instalador, tem a variável da dupla face, tem do lugar da instalação, do local da instalação, da elevação desse material, do transporte. Então, assim, a ACM é muito delicado, cara. Não pode brincar com isso. Você não pode entrar para trabalhar com a ACM sem buscar a qualificação. Esse é o meu ponto de vista. Então, assim, desperdício de ACM, já que tem todas essas variáveis, só o que eu falei aqui já dá para meio que montar um checklist, né? O que eu tenho que cuidar para não ter perda de material. É muito clássico o dono da empresa ele olhar e falar assim, nesse retrabalho a gente perdeu 3 chapas. Cara, não olha só para as 3 chapas, sabe? Olha para toda... O nosso cérebro, Henrique, ele basicamente, tudo que ele vai tomar de decisão é associado por dor ou prazer, tá? Ou seja, o cara, na hora que ele vai falar do prejuízo, ele só consegue olhar para o material, porque é o que ele compra.
E o salário do funcionário ele não associa tanto. Se você começasse a fazer essa associação que eu acabei de falar para ti, que é material, a hora dele e a perda de geração de caixa para tua empresa, que aquela hora perdida não gerou, no caso, né? Você ia dar mais atenção para o retrabalho. Desperdício de ACM. Primeiro, você tem que ter alguém com bom conhecimento na parte da visita técnica. Meu ponto de vista é esse. Primeiro, já tem que começar lá atrás, entendeu? Na hora da visita técnica. Tem que consultar o fornecedor antes de passar o orçamento. Eu sei que é chato, mas tem que consultar o fornecedor de ACM antes de passar o orçamento. Prestar atenção no prazo que o fornecedor da ACM está passando. Porque o cara fala assim, ó, esse orçamento eu garanto para você, porque eu tenho esse lote, eu consigo te garantir durante 3 dias. Mano, passa o orçamento com validade de 3 dias e notifica teu cliente. Porque senão você fecha a venda, prometeu um prazo, vai comprar a ACM, já passei por isso. O cliente se enrola, né, para fechar. Exato, e aí a hora que você fechou, velho, o fornecedor não tem mais aquele ACM. E aí você se lascou porque você vai... Isso é clássico, tá? Todo mundo fica sofrendo com esse tipo de coisa. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o fornecedor na hora da cotação. Outra coisa, na hora da visita técnica. Cara, tem que ter um checklist. Uma das coisas que eu montei é um formulário de orçamento onde tem várias perguntas sobre revestimento de ACM, sobre instalação, sobre local, sobre elevação do solo. É uma coisa besta, tá? Mas eu pergunto assim, você tem a altura que vai ser instalado? Daí eu já sei se eu vou com andaime, com escada, se eu tenho que pegar um munk, se eu tenho que pegar um guindaste. Um guindaste. Porque tudo isso altera o preço da venda. Altera completamente. E às vezes você, tipo, dependendo do local de instalação, você tem que mudar o fornecedor do ACM, o tipo do ACM, enfim, tem muitas variáveis. Cuida da visita técnica para pegar o máximo. E outra, double check na visita técnica, tá? Eu sei que é difícil, mas às vezes a pessoa que está medindo para montar orçamento, ela já está com aquele sentimento. Pô, será que o cara vai fechar? Será que vale a pena eu gastar tanto tempo, energia, tirando foto medida daqui? Por isso que daí eu não vou entrar muito a fundo, né? Que você tem que ter um bom processo do teu comercial. Senão você tá fazendo visita técnica, tirando medida para cara que nem vai fechar contigo. Que o cara já estica, treina meio que na pressa, assim, eu já fiz isso demais. Eu chegava lá, tipo, esse maluco nem vai fechar comigo, eu vou aqui só fazer de uma vez aqui, passar mais ou menos o preço. Tipo, nem tinha que estar fazendo então, entendeu? Aí, beleza. O que mais que a gente pode fazer? Dentro da produção, você tem que ter um pessoal na arte final que tenha conhecimento das medidas de usinagem, dos aproveitamentos, daqueles 0,7 centímetros, que são os 7 milímetros que tem da espessura da fresa. Aí tem fresa que é diferente, porque tudo isso influencia na hora da perda. Parece que não, mas se você perder 2 medidas de fresa, vai dar 1,4 centímetros. Isso daí você perde uma chapa. Porque daí simplesmente, ou você vai ter que fazer uma chacheira, né? Que daí chacheira é o quê? É você passar mais silicone, é você ter que colocar um toquinho de adesivo, é você pegar um retalho, fazer uma emenda onde não precisava ficar. Eu já passei demais por isso, então eu sei do que eu tô falando, tá ligado? A famosa gambiarra. A gambiarra, né? Eu falei chacheira, mas é isso aí, é gambiarra. Então, assim, para não ter que acontecer isso, precisa ter alguém na arte final que manje disso. Então, assim, pô, Judá, você acha que vale a pena eu pegar o meu arte finalista e colocar ele para ver vídeo de fachada de ACM, de fechamento de ACM, de fazer um curso de ACM, de como fazer fechamento, aproveitamento, usinagem, cálculo, etc. de ACM? Sim, porque esse cara vai ajudar você a reduzir o retrabalho. Não adianta, a única coisa que vai mudar a dor de cabeça de retrabalho é você injetar conhecimento na tua empresa. Tá? Se o funcionário ele tá errando nisso é porque ele não adquiriu esse conhecimento suficiente. E eu vou te falar, velho, lá na TK a gente pegava uns projetos especial que tinha o arte finalista, que é o pré-impressor, e tinha ainda um projetista. E além do projetista, daí tinha os caras que faziam a amostra pra gente testar. Só que lá já era uma pegada mais indústria. Então a gente ia rodar 200 troféus lá para souvenir. Daí nesse momento a gente pegava e colocava lá, fazia um molde, testava, via se dava certo, mandava pro cliente, porque depois rodar 200 troféus desse errado, aí é muita treta. E uma outra dica que a gente pode dar pro pessoal é na parte de padronização de produto, que eu trabalho muito personalizado, então às vezes realmente vai uma chapa e meia, vai uma chapa e um pouquinho só. E uma dica que você dá muito pro pessoal é tipo ter modelos, né, prontos, mesmo do personalizado, né? Cara, é possível, mas não é típico. Como assim? Eu fiz isso com um totem de ACM. Então, aqui em Santa Catarina, chegava muito para mim a solicitação de orçamento de totem de ACM, que era quadradinho escrito padaria, mecânica e tal. Aí eu falei, cara, não é possível que cada cliente eu tenho que fazer um totem de um tamanho diferente, sabe? E aí eu, na época, fui até conversar com uma empresa bem grande que tem aqui, que é a Metal alguma coisa, que fica lá na BR, no caminho para Balneário.
E eu fui lá com metal... Puta, não vou lembrar o nome da empresa. Mas eles vieram aqui na Insight, conversaram comigo, viram a nossa estrutura. Eu falei, cara, eu quero só fabricar os totens em tamanhos padrões e aí vem para mim só para eu fazer a usinagem, colocar o acrílico e iluminação, fechou? Enfim, passei, a gente fez as cotações e ficou muito viável. O que eu comecei a fazer? Eu criei um produto chamado Type Totem. O Type Totem foi um padrão PMG. Por quê? A chapa de ACM ela tem 1,22, 1,25, 1,26 por 5 ou 1,5 por 5. O que eu fiz? Tinha o Type Totem P, que basicamente era para usar meia chapa de ACM. Tinha o Type Totem M, que usava uma chapa de ACM inteira. E tinha o Type Totem G, que usava 2 chapas de ACM. Então eu já tinha preço pronto, eu já tinha a área para o cliente. A única coisa que ia influenciar é se o cliente quisesse colocar, em vez de deixar o ACM vazado, querer colocar uma letra caixa ali. Se ele quisesse colocar um outro elemento, quisesse colocar mais adesivo, aí ia influenciando. Mas daí ele sabia que ele tinha o básico que ele podia comprar. É aquele cliente que às vezes quer fechar um pouco mais barato e... Cara, é assim, né? O cara chega com uma medida pra você, eu quero 78 por 1,23,5. por 2,80, tá ligado? Que eu sei que vai dar perda pra caramba de ACM. Eu falo, ó, esse é o orçamento do teu e eu tenho o Type Totem. Isso assim, é comum? Cara, eu fiz isso com um luminoso. O cara chegava pra mim, quero fazer um luminoso. Eu falava, cara, eu tenho PMG. O P, por quê? Porque a lâmpada ali, basicamente, eu sempre usei lâmpada tubo LED, né? Então, a lâmpada tubo LED, ela tem de 60 e de 1,20. Então, para eu ter aproveitamento de material, eu criei o luminoso, por exemplo, de 1 por 60. Por 1 por 65. Para daí eu usar as lâmpadas de 60 centímetros. Aí eu criei o de 1,25 por 60. Aí depois eu criei o de 1,5 por algum... Enfim, eu fui criando padrões de medidas para poder ter aproveitamento da lâmpada. O cara fala, mas eu quero um luminoso de 80 por, não sei, por 55. Eu não vou ter o mesmo aproveitamento, eu vou ter que colocar mais lâmpada para não deixar a área sem iluminação, mas de qualquer forma eu criei um padrão de luminoso, P, MG e GG. Além do tamanho, eu comecei a padronizar o quê? O material. Então eu tinha o luminoso promocional, que era a lona backlight impressa, que é o mais barato. Tinha o primeira linha, que era basicamente o acrílico, cristal, adesivado, e tinha o linha premium, que é o luminoso com medida padrão, só que daí o ACM era vazado com acrílico por dentro. Então eram 3 linhas de luminoso em 4 formatos diferentes. Pô, é luminoso, mas padronizei, entendeu? Isso facilita o comercial vender. Isso permite você ter o quê? Um plano de corte. Porque daí se eu vou fazer um luminoso de 1 por 65, é a mesma quantidade de ferro, é o mesmo local que eu vou colocar o suporte da lâmpada, é o mesmo local que eu vou ligar a elétrica. Isso permite eu ter o quê? Um processo operacional padrão daquele produto. O preço, né, vai ficar parecido, então o orçamento sai mais rápido. Sai mais rápido, porque daí você pode deixar isso pré-configurado. Ó, eu tenho o luminoso tal, pronto. E entrega o quê? Esse produto pronto para o cliente. Tu entendeu? Então assim, no meu ponto de vista, tá? Isso é totalmente possível. O que vai mudar para o nosso mercado, tá? Entender que tem clientes que não adianta. Ele quer o personalizado, aquilo dali é obrigatório. A maior parte dos clientes é assim. Só que o fato de você ter algum padrão pode fazer o seu cliente repensar. Porque você é o especialista. Pô, eu tenho uma franquia, eu preciso fazer 200 luminosos. Por que não oferece para esse cara um luminoso numa medida diferente e fala para ele, cara, aqui ó, o ferro tem 6 metros. Se a gente fizer nessa medida, vai dar aproveitamento, vai ficar mais barato para ti e para mim. Fechou? Fechou? Às vezes o cara adere, às vezes não. Às vezes você pode fazer isso e instruir o arquiteto que está fechando o projeto. Cara, seguinte, ó, eu sei que a gente está trabalhando junto aqui no projeto. Se você fizer dessa forma aqui, facilita para mim e para ti. Não quer dizer que o cara vai fazer, mas é buscar, é ligar um botãozinho na cabeça de que, tipo assim, cada projeto não precisa ser único e específico, sabe? Eu posso buscar formas de buscar padrão mesmo, entendeu? Então isso aí vai reduzir o retrabalho. É possível? É típico? Não, mas é possível. E um outro ponto aqui, o último, só para encerrar essa parte do ACM, da chapa de ACM, pegar... É que eu fui até um pouco além, tá, cara? Eu falei assim de criar padrões em geral. Porque você pode criar padrão de bandeja. Nos Estados Unidos é assim. Você vai ver lá as fachadas, cara, é PMG, sistema de bandeja, entendeu? Não tem mais esse negócio do tipo, eu quero a fachada e tal e não quero emenda. Não. Lá, todo revestimento de fachada é padrão. Sem bandeja PMG, basicamente. Muda só a logo do cliente mesmo. Exatamente. Você muda a cor do fundo e daí coloca o negócio em cima. Existem padrões, fachadas personalizadas? Sim. Mas o padrão lá nos Estados Unidos é você ter esse sisteminha de bandeja lá com tamanhos específicos. Porque ele é personalizado, fica mais caro, né? E não é todo mundo que está disposto a pagar o mais caro pela
chato. Mas o último ponto que a gente listou aqui dessa parte de chapa de ACM foi justamente tipo assim, se já não estou conseguindo usar o aproveitamento, o cliente está pegando personalizado e vai sobrar um pedaço da chapa, é usar esses pedaços da melhor forma possível, né? Então, às vezes, você vai e faz um projetinho menor, se der um aproveitamento, você faz o reparo de algum outro projeto que você está precisando fazer o reparo, e aí para não ter que envolver uma outra chapa só para esse reparo, você usa essa sobra que já iria para o lixo. Eu me salvei nisso daí de duas formas, tá? Eu tinha muita perda de ACM. Eu tenho sempre a linha de sinalização industrial, então o que acontece? O cliente queria fazer uma placa de trânsito que é 40 centímetros de diâmetro. Aí, velho, você botou na router lá, você usou um retalho que tinha de 1,20 por 50 centímetros, que é uma medida que sobra geralmente. Você vai lá e faz 2, às vezes até 3 placas de trânsito, entendeu? Então isso é uma linha, você ter parte de sinalização, tá? Ajuda muito. Segundo, é você poder ter uma linha de sinalização interna, que é você fazer as plaquinhas de porta. Então você pode pegar um pedaço de ACM verde e ir lá para a Unimed e falar, eu sei que vocês fazem plaquinha de ACM, estou com uma promoção aqui, se quiser fazer pra gente, renovar tuas placas, eu faço um preço promocional. E aí você vai usando o teu material de estoque, entendeu? Isso daí é uma sacada massa para poder passar pra galera, para você ter o quê? Usar o retalho que tá na tua empresa. Tem empresa que faz chaveiro, sobrou chapa de acrílico, faz um monte de chaveirinho e dá de presente pros clientes para ter uma coisinha para agradar, entendeu? O dar de presente é legal, porque mas o dar de presente teria o mesmo impacto de ir pro lixo. Não, porque você está fortalecendo o laço com aquele cliente. Você pode usar um tempo que a máquina está ociosa, você pode usar um período que o funcionário está ocioso e vai estocando isso daí. Conforme vai chegando o cliente, você vai agregando valor. É aquela lembrancinha de final de ano que você sabe que faz o cliente voltar a comprar. Totalmente, o primeiro serviço. Tipo, a gente acaba sendo lembrado, né? Querendo ou não, chaveiro é uma coisa que é de doido, né, velho? O bagulho tá velho, estourado, a gente vai usando ali todo dia e sabe quem que deu pra nós, né? Sabe, pior que é verdade. Eu tô com o chaveiro da chave da moto todo estourado aqui, mas eu sei exatamente. Eu tenho um que eu ganhei do Val, que é meu ex-sócio, que é o que a gente usa em um dos chaveiros, e o outro eu ganhei do meu irmão, que ele foi pros Estados Unidos, foi pra Disney e trouxe aqueles 2 leãozinhos o Simba e o Simba ele casou com a Kiara. Mas é isso, enfim, tem os 2 leãozinhos lá que daí quando junta é o meu chaveiro com o da Carla, os 2 dão bonzinho, assim, é mais bonitinho, tá vendo? Eu ganhei um chaveirinho de acrílico, da inauguração da imobiliária aqui. Aí o meu chaveiro, já o acrílico já soltou a corzinha que ia por cima dele lá coladinho, achei um adesivo. Já tá zoado, mas você sabe quem deu, né, velho? Então é uma coisa que funciona, né? Fica escrito aqui. E com certeza é uma coisa que vai... Não dá para afirmar que vai fazer o cliente voltar a comprar, mas ajuda muito. Abre portas, né? E nesse segundo ponto, sobre o desperdício dos adesivos, a gente dá para começar falando que é muito parecido com o da chapa de ACM, principalmente na parte da visita técnica, né? Uhum. Então, todo aquele passo a passo, todo aquele checklist tem que ter, mesmo que seja o material mais barato, entre aspas, como é o caso do adesivo, né? Uhum. Cara, praticamente adesivo tem as mesmas dores de cabeça que a gente falou do ACM. Tem a questão do comercial, tem a questão da visita técnica, tem a questão do local que vai ser instalado, tem o material que você vai usar. Eu acho que isso é bem legal a gente levantar, porque às vezes você está pagando mais barato no metro quadrado, visando aumentar a sua margem de lucro, mas você está trabalhando com um vinil que dá bastante retrabalho. Então, assim, eu não quero aqui fazer jabá para nenhuma distribuidora de suprimentos, né? Mas realmente, cara, quem já trabalhou com algumas marcas sabe que a probabilidade de soltar cola, de fazer recuo, do taque do adesivo não segurar o suficiente, você ter retrabalho. Eu tô com um cliente meu, velho, que eles importam da Alemanha vinil refletivo e eles fazem grafismo, que é a plotagem das viaturas, entendeu? Só que eles compraram uma marca nacional, velho, para fazer a parte da logo das viaturas e imprimiram. E, cara, soltou tudo. Nossa, deu uma treta. Eu não posso falar que é do distribuidor, mas assim, a gente eu vi lá a análise, porque eu dou consultoria para eles, e realmente, cara, foi uma treta assim que a culpa é do fornecedor. Mas chega num momento ali, ninguém assume nada. Entendeu? Então, às vezes, tem que escolher muito bem, Henrique. A culpa é do fornecedor, mas o retrabalho recai na empresa, né? O Exato, porque o cara, beleza, eu te dou adesivo de volta e não cobro. Tá, e o meu maluco aqui que tá imprimindo de novo, e a minha tinta que eu tô imprimindo de novo, e a dor de cabeça, e a filme que eu tô queimando com o cliente aqui. Depreciação da máquina, que é mínima, tá tudo aí, velho. Tá tudo indo pro ralo esse dinheiro aí, que às vezes não tem retorno de lugar algum. Então, é bom você cuidar com quem você vai trabalhar. Tenta buscar um fornecedor fixo de adesivo, um fixo de lona, um fixo de chapa. Cara, achou um. Trabalhe negociando com esse cara, sabe?
Nunca deixe de negociar, de pedir desconto, de fazer uma condição diferente, de vez em quando paga no boleto, de vez em quando paga no cartão, de vez em quando vai lá e fala, vou te pagar no Pix à vista aqui só para você. Nem que você não tem muito dinheiro, cara, compra 2 chapas à vista aí, é só para ter uma diferenciação nas condições de pagamento, porque volta e meia assim o cara sabe que não pode ficar trabalhando o mesmo preço fixo só porque você já é meu cliente, entendeu? Então são formas, cara, cuida muito da mídia que você está utilizando. Eu sei que parece óbvio, mas a gente às vezes não para olhar para isso e fala assim, vou pagar o mais barato porque é nacional, porque é X, porque é Y. Cara, presta atenção, achou cria uma... Acabei de dar uma dica besta, né? Mas tipo assim, muda as formas e condições de pagamento que de vez em quando você pode ir pedindo para baixar o preço. E registre quanto você compra deles. Que daqui a pouco você fala daqui, nos últimos 4 meses comprei tantos mil metros de você. Conseguimos baixar, fazer um preço diferenciado, ele sempre tem margem para queimar. Essa é a verdade. Sempre tem, né? Porque ele tem esse até programa de parcerias, né? Então, sim, sempre vai ter. Um outro ponto aqui que a gente trouxe é o próprio aproveitamento da mídia de impressão, né? Parecido, a gente falou do aproveitamento das mídias de corte lá na router, mas na impressora é a mesma coisa, né? Cara, o aproveitamento de mídia na impressora, ele tem alguns fatores que o principal deles é prazo, tá, Henrique? Então, assim, vamos pensar o seguinte, se eu tenho uns prazos muito curtos para atender, eu vou, às vezes, tomar ré, vou perder material. Só que daí o que acontece? Você não tem meio que como recuperar isso naquela mesma venda. Então, ou você cobra metro linear para caso você consiga um aproveitamento, que é o que eu geralmente indico e faço, tá? Minha mídia tem 1,52. O cara tá me pedindo um adesivo de 1,80 por 80. Eu vou vender 1,80 por 1,5. Se ele quiser 2 adesivos que cabem um do lado do outro, aí beleza, eu vou cobrar, o preço do adesivo vai ficar mais barato no metro quadrado. Mas eu indico sempre assim, faça o cálculo por metro linear para poder cobrar a perda. Se você encaixar outra coisa, ótimo. Se não, você não perdeu dinheiro também, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, primeiro ponto de prazo, né? Segundo ponto é a questão de fechamento do arquivo. Se você não tiver um arte finalista que tenha manha, que luta, que está ali como missão dele, cara, aproveitar o máximo possível os materiais, tal, cara, você vai ter um arte finalista jogando contra a tua empresa. Fechando o arquivo que vai dar perda. Fechando o arquivo que vai ter risco de, cara, passar da mídia lá. Porque tu não vai manjar muito assim de cabeça, mas quando eu estou imprimindo, sempre tem o adesivo, cara, qualquer milímetro que tenha virado assim na bobina, ele na hora de imprimir vai torto. E aí se você não tem uma margem legal de sangria na lateral, cara, o adesivo simplesmente, a lona, sai fora. A máquina continua imprimindo, só que daqui a pouco ela está imprimindo fora da lona. Porque a lona 1 milímetro aqui lá na frente saiu 1 centímetro. Só um exemplo, né? Então tem que cuidar muito com um arte finalista que está cuidando do teu setor de impressão. Realmente, não só por causa do adesivo, mas por causa da lona também. Porque aí tem essa diferença aí, né? Então, cuidar bastante de sangria, tem que ter alguns padrões. Esses dias eu até recebi de um cliente nosso um padrão que ele falou assim, Judá, estamos criando aqui na empresa um padrão de fechamento de arquivo. Aí eu até comentei com ele, né? Dei uma dica para ele de entrar na Atual Card da vida e pegar vários modelos que já tem lá, porque você não precisa ficar quebrando a cabeça em algo que alguém já montou e está disponibilizando de graça. Aí ele falou, nossa, valeu, não sei o quê, porque tipo assim, ele estava montando um padrão de fechamento de arquivo que o próprio Atual Card tem lá para disponibilizar para você, por exemplo, né? Outra dor de cabeça, primeiro é essa questão, a gente falou 2, né? Um outro terceiro ponto que eu acredito que vai ajudar bastante na parte de aproveitamento de adesivo é que eu criei um subproduto. O que era esse subproduto? O JP vai lembrar das plaquinhas de decoração. Tu lembra que a gente criou umas plaquinhas de 30 por 20, que era o tamanho de um A4, para sempre colocar em volta assim das placas? Então a gente, tipo assim, eu sempre trabalhei muito fazendo placa de sinalização, placa de aluga-se, placa de horário de atendimento, de adesivo colado em cima do PVC. O que eu fiz? Eu peguei uma série de layouts em alta na internet e montei umas plaquinhas de decorativa. Aí o que eu fazia? Eu, vou ter uma perda aqui de 40 centímetros. Botava um monte de plaquinha de 30 por 20, 30 por 30, 20 por 15, 30 por... Sabe assim, várias medidas. Com layouts aleatórios, tipo assim, layout do Harry Potter, layout, tipo, bem aleatório mesmo. Mesmo assim alto, né? Por exemplo, ano passado teria da Copa do Mundo. E daí eu pegava, ou eu vendia isso por um packzinho, e cara, era muito engraçado. Eu lembro que, sabe o Altair, né? Aí o Altair criou um layout pra ele de 30 por 30 pra eu rodar numa hora de retalho, porque ele queria ter aquela plaquinha, que é uma da raposa. Tá até hoje lá dentro do servidor, guardadinho. E aí o que acontece? Além de ter isso pra vender, daí era R$15 uma, 25 duas, tinha os combinhos de venda, eu também dava de brinde. Então, tipo assim, eu pegava um adesivinho e colava assim, essa placa é um presente para a sua área de churrasco. E eu mandava pro gerente da fábrica, mandava pro dono da empresa que eu tava mandando. Uma coisa besta,
já ia com as 4 dupla face, assim, tipo, coladinha num liner. Ele Que daí só tirava ali. ele só tirava, escolhia, vou colar aqui a plaquinha decorativa, ponto. Entendeu? Então é uma coisa simples que você faz com aproveitamento, que nem sempre entra um pouco naquela questão do chaveiro, sabe? E é um ponto de contato da tua marca que vai ficar ali na área de lazer do cara, né? Então... Cara, ele vai sempre lembrar que quando ele olhar pra placa e alguém falar, que massa! Pô, foi lá ajudar. Sacou? Tipo, sempre vai ficar na cabeça dele. Então é uma forma de você aproveitar também o adesivo. Baita sacada isso aí. E, Judá, só antes de ir pro grande terceiro ponto, uma pergunta. Quando a gente tem um desperdício, por exemplo, vai entrar no desperdício que é o retrabalho. Mas, por exemplo, fui lá, fiz a impressão, mas estava com erro ortográfico e precisou refazer. Ou fui lá e o cliente mandou uma medida e eu confiei na medida do cliente, a medida estava errada, vai precisar refazer. Como que lida com esse BO na empresa? Cara, isso é um assunto bem polêmico, porque vai depender da tratativa. Às vezes a culpa é sua, às vezes a culpa é do cliente e você assume para não perder o cliente, tá? Em alguns casos você tem que passar por isso e eu já fiz isso, tá? E eu sei que a maioria dos empresários já fizeram isso, tipo assim, pô, velho, não vou perder esse cliente. Eu sei que a culpa é dele, mas não vou ficar tretando com ele por causa disso, tá? Na prática, tudo que é bem conversado não sai caro, tá? Então, basicamente, o que você precisa ter como empresa? Você tem que ter um processo do quê? Cara, nós não conferimos ortografia, tá? Isso é o primeiro ponto. O que não quer dizer que você mesmo falando, formalizando, na hora que o cara erra o material e ele aprova, ele não vai ficar chateado pelo erro. Então, assim, eu posso fazer o quê? Falar que eu não faço a correção ortográfica, mas, às vezes, pegar hoje, tem tanta inteligência artificial aí, cara, você pode pegar a câmera do teu iPhone, escanear o documento e pedir a correção. Você pode pegar o texto, copiar e colar dentro do Word e pedir a correção ortográfica, entendeu? Então tem várias formas de você fazer isso. Às vezes, cara, você não vai ter correção ortográfica, mas vem lá um mussarela com 2 L's, sabe? Tipo, não é um erro ortográfico de fato, mas às vezes é uma linguagem que não era para estar naquele cardápio, que já passou comigo, entendeu? Na prática, eu gosto de primeiro deixar claro para o cliente e dentro da empresa lutar ao máximo para conferir e reconferir. Se é um trabalho bem minucioso, se é um valor agregado muito alto por item, cara, é legal até você passar para outra pessoa conferir. Eu sei que parece que você, pô, já tô cheio de coisa para fazer, ainda vou ter que pedir para outra pessoa, a pessoa vai me xingar porque tá tendo que fazer trabalho dos outros. Não. Quando você está escrevendo, digitando, geralmente você vicia com aquilo. Então você não consegue identificar que tem um erro. Então é legal ou você recorrer a uma ferramenta ou passar para outra pessoa conferir. Mas na prática, lidar com o cliente sempre vai ser delicado. Vai ter que ter o jogo de cintura. Não adianta jogar tudo nas costas do cliente, mas tem cliente que é folgado, mal educado, sem vergonha, que vem aqui, ele erra, é preguiçoso, não leu o arquivo, não abriu, tava com erro, ele poderia ter identificado, ele quer jogar no teu. Aí, meu irmão, nesses casos você tem que estar, o quê? Formalizado, entendeu? Para você poder falar assim, ó, não faremos a reimpressão, tá aqui seu boleto, meu querido, se você não pagar, tá protestado, um abraço pro gaiteiro. Próxima vez você presta mais atenção. É quase assim que você tem que fazer, você não pode falar desse jeito, mas esse comportamento, às vezes, incisivo, que você é uma empresa. Você não tá ali para ficar absorvendo o erro e falta de e preguiça dos outros, entendeu? E a terceira grande parte aqui, a terceira grande área que é para ajudar o pessoal a reduzir o desperdício é a tal, não dá para deixar de falar, que é tanto a manutenção preventiva do equipamento quanto conferir. Por que conferir? No equipamento, tanto a router quanto a plotter. Porque tem um cliente nosso, Judá, que queimou a cabeça de impressão na impressora dele. Uhum. E aí ele foi lá, pagou caro, mas trocou a cabeça de impressão e foi dar lá que estava cheio de demanda para imprimir. E aí na nova cabeça de impressão, na hora for instalar tal, ficou um parafuso meio solto. E aí ele foi botar para imprimir e a cabeça de impressão saiu por cima do parafuso e estragou a segunda cabeça de impressão seguida. Caramba. E aí não foi só o desperdício de material, foi desperdício de uma cabeça de impressão. Que é a mesma dor de cabeça que você vai ter com o cliente que erra. Você vai entrar em contato com o cara, o técnico que fez um bagulho desse, ele vai arranjar 30 formas de não assumir um prejuízo de 8, 10, 14 mil reais. O dele foi 12 mil reais. Nesse game. Então assim, cara, eu acho que falar isso é meio que falar... tipo, notícia do Fantástico, sabe? Uhum. Assim, tipo, do jornal hoje, assim, tipo, eu acho que é meio óbvio. Mas como que você pode ter uma manutenção mais incisiva, não ficar falhando na questão de manutenção, tá? Eu acho que o que fica à vista é mais prático. Tá? Se você pegar um painel, isso é até uma das entregas na consultoria. A gente vai lá e tem um modelinho de painel de gestão à vista, de controle de manutenção, de router, de laser, de impressora, porque cada uma tem sua peculiaridade, né? Tem seu jeitinho específico, sua periodicidade, eu falei bonito, né? Uhum. Periodicidade para fazer a manutenção. Então a gente pega um quadro e coloca no setor, para que isso fique à vista, porque se ficar à vista é mais provável que seja feita. E pode ter até um quadradinho para o cara dar um check.
Isso já vai facilitar bastante, tá? Uma coisa que eu acho legal é que num software que a gente usa dentro da empresa, ele tem um diário de bordo. Aí você já tem um equipamento cadastrado porque ele faz a precificação. A gente seleciona, ó, esse equipamento ele precisa fazer manutenção a cada 15 dias. Aí esse sisteminha ali gera também um lembrete que chega uma notificação na tela do gestor lá, por exemplo. Isso ajuda a manter a manutenção em dia. Porque a gente tem 4 Fs do retrabalho, né? Falta de comunicação, falta de informação, falta de atenção e falta de manutenção. Então, se a gente cuidar da manutenção, é um F a menos para dar... Não é o que vai acabar com todos os retrabalhos da empresa. Não, mas pelo menos assim, vai ajudar, né? E assim, cara, eu acredito que é uma soma. A gestão é uma soma. Às vezes você tá fazendo esse controle, mas você não está precificando direito. Aí tua precificação não permite gerar caixa. Se não gera caixa, você não vai ter dinheiro guardado, por exemplo, para poder trocar uma máquina, então uma cabeça de impressão. Aí você vai protelando fazer essa troca. Aí você aumenta a probabilidade. Mas eu sei que se uma cabecinha de magenta começar a falhar e você tiver uma rotina de manutenção bem feitinha e máquina foi feita para rodar, cara, você vai conseguir segurar um bom tempo ali, aquela falhinha ali, até você juntar uma grana para isso não ferrar a tua empresa na hora de trocar, por exemplo, uma cabeça de impressão, alguma coisa do tipo, que pode estar gerando retrabalho na tua empresa. Então acho que entregamos, acho não, tenho certeza, que entregamos aqui Ele sempre fala isso, né, JP? Ele fala, eu acho que não, eu tenho certeza. Que entregamos aqui um plano prático para reduzir o desperdício, reduzir o material não, né? Reduzir a perda do material, que não dá para eliminar 100%, mas reduzir já vai ajudar bastante o caixa da empresa, né? Então, cara, volta lá, assiste com calma depois, vai fazendo checklistzinho, anotando, né? Ah, na router vou fazer isso, na plot vou fazer isso, na visita técnica vou fazer isso. Eu acho que o que muda, como eu falei, é o conhecimento. Então, só o fato da pessoa ouvir, né? Depois que você ouvir, não tem como desouvir, né? Depois que você vê, não tem como desver. Então, se você tá ouvindo ou vendo esse material, vendo e vindo, né? Ouvindo e vendo, com certeza, cara, você não vai mais conseguir anular no momento que você tiver um retrabalho no teu setor de impressão por conta de manutenção. Você vai lembrar, putz, eu lembro que o Judá falou de ter um painelzinho besta aqui, velho, sabe? Com a data de fazer a manutenção. Tipo, meu Deus, o Judá me falou que, cara, quando tá faltando dinheiro, um dos indicadores pode ser o retrabalho. Vou olhar o retrabalho. Então, depois que vê, não tem como desver. Então, eu espero que realmente, a partir de hoje, você possa olhar mais para tua empresa, olhar mais para tua produção, buscando ser o quê? O consultor da sua própria empresa. E, cara, não adianta. Você acabou de assistir um podcast, você acabou de ouvir um podcast, enfim, mas você acabou de assistir um trecho de um conteúdo e isso fez sentido para ti, entenda que é o conhecimento que vai te levando a poder jogar a tua empresa para o próximo nível de faturamento, de crescimento, de contratação, de maquinário, de área quadrada, de reconhecimento na cidade. Mas é o conhecimento que muda o jogo. E ninguém vai se importar tanto com a sua empresa quanto você mesmo, né? Então aí entra a importância de ser verdadeiramente um consultor do próprio negócio. E se você quiser se tornar um consultor da sua própria empresa, aqui embaixo no vídeo vai ter na descrição analista de negócios, tá? É uma formação que a gente tem dentro da Afacom, que muito em breve a gente está nos passos finais para ter a chancela do MEC. E outra coisa que eu quero falar para você, se você pesquisar no Google agora, formação de analista de negócios, você vai achar o que é a Afacom, o que a Afacom está fazendo para mudar o mercado com uma nova profissão que inclusive pode criar uma renda extra de até R$ 9.600. Fechou? Fechou. Então nos vemos no AfaCast número 44, se você estiver assistindo em ordem, ou em algum outro vídeo, se você estiver assistindo aí maratonando de trás para frente, ou pegando alguns episódios selecionados. Vai dar boa. Confere os links na descrição e nos vemos no próximo vídeo. Show.